Fala, futuros milionários. Aqui é o Caio. O mercado está em medo extremo no último mês. O medo vem dominando o mercado, muitas altcoins caindo, a maioria em tendência de baixa, já tem várias semanas, e nós temos muitas notícias assustando o mercado, como por exemplo, uma possível recessão nos Estados Unidos, é o que mais se fala. O governo americano agora enviou 10 mil bitcoins para Coinbase para possivelmente vender esses bitcoins. Tá muita gente falando que o governo dos Estados Unidos vai vender agora quase 600 milhões de dólares em bitcoins. E também agora a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, declarou uma emergência global de saúde pública, quem sabe para uma possível nova crise de saúde, né, igual aconteceu lá em 2020. Então, essas notícias todas estão impactando muito o mercado, não só o Bitcoin, mas também o mercado americano como um todo, o S&P 500, as bolsas, né, estão sofrendo muito. Porém, eu vim te passar uma outra visão aqui, uma visão mais de longo prazo, como você pode se proteger, como você pode lucrar com isso, até mesmo como você pode lucrar caso o mercado caia, caso o mercado desabe, uma estratégia aqui para você se proteger, proteger os seus ativos. Vou explicar tudo aqui para você, se realmente tem motivo para esse pânico todo. E olha só, pessoal, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp onde eu mando várias oportunidades desse mercado para vocês lucrarem junto comigo. Eu vou estar deixando o link do grupo aí na descrição, não perde essa oportunidade, entra lá. Pessoal, primeira coisa que vocês precisam entender, tá? Hoje, as maiores gestoras de investimento do mundo, que cuidam de trilhões de dólares, elas estão comprando muito Bitcoin. Elas não param de comprar Bitcoin. Grandes empresas, até países, estão comprando Bitcoin por volta desse preço, abaixo dos 60 mil dólares. E sabe o que essas gestoras, que essas pessoas gigantescas, né, que tem muita grana, as grandes empresas, sabe o que elas querem? Elas querem comprar o seu Bitcoin o mais barato possível. Elas querem que você venda. Então, muitas dessas notícias, como por exemplo, recessão nos Estados Unidos, ou essa notícia aqui também, ó, governo americano vai enviar 10 mil bitcoins, quem sabe para vender lá na Coinbase. Pessoal, essas notícias aqui, a maioria, tá? Não vou falar que é todas, mas a maioria é para causar um FUD no mercado, é para causar medo, desespero, causar uma queda para eles conseguirem comprar Bitcoin mais barato. Essa é a realidade. Então, a maioria dessas notícias aqui você não deve se preocupar. 600 milhões de dólares para o Bitcoin, galera, não é nada. Mesmo se o governo americano vender, se ele vendesse sem ninguém saber que ele está vendendo, vamos dar um exemplo. Cara, isso não iria impactar quase nada no preço do Bitcoin. Eles não têm poder para manipular o Bitcoin a esse nível. Só que a notícia, todos os portais de notícias divulgando isso, causa um medo extremo. Muita gente começa a vender o Bitcoin, que é exatamente o que eles querem. Por que as gestoras multitrilionárias elas estão comprando Bitcoin nessa região? Porque elas sabem que está barato, elas sabem que daqui a alguns meses isso daqui vai explodir lá para cima. Esse gráfico aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Cada barra é uma semana, é um gráfico de longo prazo. Tá vendo como é que ele tá? Sempre em tendência de alta. Ele pode até cair e sofrer mais um pouco aqui, mas lá na frente ele tende a explodir com muita força. Então você não deve ficar olhando só para o curto prazo quando se trata de Bitcoin. Inclusive boas criptos também. Ó, vamos pegar aqui o curto prazo do Bitcoin, tá? O gráfico de 4 horas. Olha só o que acontece aqui no gráfico de 4 horas, tá vendo? Acontece 1 milhão de coisa, 1 milhão de quedas. Olha isso daqui. Essa queda aqui assusta. Ele pode cair mais? Pode. Ele pode voltar aqui para retestar os 50 mil dólares. Se acontecer alguma notícia muito grave, se acontecer alguma coisa, alguma catástrofe, se realmente acontecer uma recessão, quem sabe? Pode acontecer. Mas isso daqui é curto prazo. Caio, e se acontecer uma nova crise igual aconteceu lá em 2020? O Bitcoin pode cair muito mais, ele pode fazer isso daqui, pode ir lá para 40, mas isso daqui é curto prazo, logo ele tende a se recuperar em questão de poucos dias, poucas semanas. Eu vou contar para vocês o que aconteceu lá em 2020, quando a gente teve aquela crise lá em 2020. Sabe o que aconteceu com o Bitcoin? Olha essa quedinha aqui que o Bitcoin teve. Tá vendo isso daqui? Isso daqui parece que não é nada, mas foi uma queda de 60%. 60%. Ele caiu. Só que, ó, poucas semanas ele voltou a se recuperar com tudo, com tudo. Então isso daqui foi a maior oportunidade para comprar Bitcoin. Caio, se acontecer uma nova crise mundial, igual aconteceu lá em 2020, ter que fechar tudo, acontecer alguma coisa assim, recessão, pode desabar? Pode, mas é no curto prazo. Logo, poucas semanas ele tende a já voltar a subir com tudo.
Mesmo com aquela coisa que aconteceu lá em 2020, nós tivemos o ciclo de alta, o mercado subiu com tudo, porque nós também tivemos corte na taxa de juros. Se vier uma crise, o governo vai imprimir muito dinheiro, isso faz o mercado subir a médio e longo prazo. Então é o seguinte, foca no que você tem controle. O que você tem controle? Aproveitar para comprar enquanto está barato. As gestoras maiores do mundo estão comprando aqui. Se vai ficar com medo, eu não vejo por quê. Pode cair mais? Pode. No curto prazo ele pode voltar para retestar os 50, pode voltar para retestar aqui a média de 80, os 48 mil dólares. Se acontecer uma crise que não está no nosso controle, pode até cair mais, mas vai ser uma queda no curto prazo para logo ele voltar a se recuperar. Porque nós estamos no ciclo de alta. Para ele invalidar esse ciclo de alta aqui, galera, é muito, muito, muito difícil. Nunca aconteceu isso antes na história. De 4 em 4 anos ele repete o ciclo. Mesmo com o que aconteceu lá em 2020 no último ciclo, ele caiu, voltou a se recuperar e depois voltou a subir com tudo. De 4 em 4 anos acontece sempre a mesma coisa por conta da macroeconomia também. Então não tem motivo para se desesperar, na minha opinião, tá? Fique tranquilo. Não fique ligando para o curto prazo. Se você investe em boas moedas como Bitcoin, por exemplo, ou uma Solana, por exemplo, da vida, ou uma Near, que também é muito boa, ou uma CAS, uma TON, BNB, moedas boas, bem consolidadas, essas moedas é muito difícil elas morrerem. Mesmo se uma Near desabar, uma Solana desabar, elas tendem a voltar a subir depois. A gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Então, essas notícias são exatamente para causar medo, pânico, para você vender seus bitcoins e eles comprarem mais barato. Pode ser que nem vai acontecer nada demais, pode ser que ele nem caia muito, pode ser que ele fique aqui e já volte a subir com tudo. Aí você vai perder a oportunidade da sua vida, tá? Eu falo isso porque eu passei por 2020, eu também fiquei desesperado quando o mercado estava caindo e eu vi que realmente foi a oportunidade do século aquela queda. Quando o mercado caiu, voltou a se recuperar um pouco, eu já comecei a comprar. E foi, cara, uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Então, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Historicamente, as melhores oportunidades de compra é quando o mercado está em medo, que é igual ele está agora. Pode até ficar com mais medo, pode até cair mais no curto prazo, mas essas são as melhores oportunidades de compra, principalmente num ciclo de alta que a gente está vivendo agora. Caio, vamos lá então, beleza. Qual que é a melhor estratégia aqui? Comprar enquanto está barato, comprar boas moedas, lógico, né? Lembra que isso daqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Cripto, você só pode investir um dinheiro que não vai te fazer falta, porque como eu falei, o curto prazo é imprevisível, tá? E ele depende de vários fatores macroeconômicos. Dito isso, agora está num ótimo preço. Bitcoin abaixo de 60 mil dólares é o melhor ponto de compra que tem, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá vendo? Bitcoin abaixo de 60 mil dólares, que aqui no 60 mil ele tem um suporte aqui nessa região, é o melhor ponto de compra. Então, nesse momento, Bitcoin e boas altcoins estão mega baratos, tá? Pode cair mais? Pode, tudo pode acontecer aqui no curto prazo, mas a médio e longo prazo, em poucas semanas, ele já tende a voltar a subir com tudo, a partir de setembro, por exemplo. Então, esse mês podemos cair mais, mas a partir de setembro é bem provável que o mercado já volte a se aquecer, tá? Outro ponto importante também, se você estiver com medo, faça a seguinte pergunta: eu estou investindo um dinheiro que não vai me fazer falta? Se você tiver, ok. Eu estou investindo em bons projetos? Caio, eu não sei quais moedas são boas. O que eu faço? Eu já gravei um vídeo mostrando altcoin por altcoin, qual é boa, qual não é, qual tende a subir mais, o potencial de valorização de cada uma. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz aí na descrição, tá bom? Para você poder acompanhar, para você saber qual moeda vale a pena e qual não vale, tá? Mas se você está investindo em moedas boas, você pode ficar mais tranquilo. É um dinheiro que não vai te fazer falta? Você pode ficar mais tranquilo. O que dá para fazer também, mas aí você precisa de mais estratégia, você precisa de mais um pouco de conhecimento. É você, se você tem alguma altcoin, vamos supor, Caio, eu tenho Near. Você pode deixar um stop um pouco abaixo do último fundo. Porque se ela perder esse fundo, provavelmente ela vai buscar patamares menores, né? Lembrando, a maioria das altcoins, pessoal, igual eu falei para vocês no início do vídeo, elas estão em tendência de baixa e elas podem continuar caindo mais. As altcoins, historicamente, elas só explodem de verdade mais lá para o fim do ano. A partir de outubro, que o mercado começa a explodir de verdade. Depois que a gente vai ter corte na taxa de juros. Então, esse mês, talvez até no mês que vem, as altcoins podem sofrer mais um pouco. Então, a gente pode ver as altcoins caindo mais nesse mês, para quem sabe em setembro, outubro, elas já voltarem a se recuperar. Mas como eu falei para vocês, historicamente, esse é o melhor período para comprar boas moedas, como a Near, por exemplo, que é uma delas. Entendeu? É um período chato, é um período de desespero? É. Só lembre de fazer gestão de risco, nunca investir algo que vai te fazer falta e diversificar também. E tenham paciência, pessoal. Esse período é um período chato, o mercado vai fazer de
tudo para você vender no prejuízo e se lascar. O mercado vai fazer de tudo para isso. Eu falo isso porque foi a mesma coisa que o mercado fez lá no último ciclo de alta. Olha isso daqui. Tá vendo? Nós estamos vivendo exatamente isso daqui, ó. Olha que período chato que nós vivemos lá no último ciclo. O mercado subiu, caiu, devolveu toda a alta, subiu, caiu de novo, caiu, continuou caindo para depois, lá em outubro ele explodir de verdade, entendeu? Então, lembrem disso, ó, o mercado ainda teve uma queda em setembro. Ele voltou a subir aqui um pouco em setembro. Em setembro ele caiu para desanimar os investidores, voltou a cair para depois lá ele voltar a subir com força. Então nós estamos vivendo esse mesmo período, mas historicamente esse período aqui, esse período chato, que teve muitas quedas, foi o melhor período para acumular Bitcoin e boas altcoins também, tá vendo? Porque depois, ó, a partir de outubro o mercado começou a subir com tudo, beleza? Então tô fazendo esse vídeo aqui para acalmar vocês, dando uma visão mais de longo prazo, porque o curto prazo é desesperador, curto prazo pode acontecer qualquer coisa, essas notícias elas ficam contaminando o mercado para causar medo, tá? E não liguem para essas notícias, pessoal, não liguem para essas notícias, o governo vai vender 10 mil bitcoins, se o governo vender, o que que tem? Nós tivemos a mesma notícia com outro país vendendo Bitcoin algumas semanas atrás, não impactou quase nada no Bitcoin. Não se preocupem com isso. O foco é o nosso médio e longo prazo, tá bom? Foquem em acumular boas criptos. Já fiz vídeo aqui mostrando quais são. O vídeo vai estar aí na descrição, beleza? E não se importem com essas notícias. Tá fazendo uma gestão de risco? É isso que importa. Tá dentro da sua gestão de risco? É um dinheiro que não vai te fazer falta? Você vai ter paciência ali, não vai precisar daquele dinheiro? Você está investindo em bons projetos? Então tá tudo bem. Fica tranquilo, segura, tenha paciência e se puder, aproveita para acumular mais, porque historicamente esses foram os melhores momentos para acumular Bitcoin e boas altcoins. Só precisa de paciência, fechou? Se inscreva no canal para não perder as oportunidades. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima, é nóis.